Salmos 32. Todos acharam? Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Senhor, eu te adoro, te contemplo, entrego a minha vida, tudo que há em mim te pertence, Senhor, e glorifica o teu santo nome. Eis aqui o teu povo, Senhor, sedento por ouvir-te, sedento, Senhor, por mergulhar em ti. Então vem sobre nós com poder e graça, ajusta dentro de nós uma medida de glória, para que nós possamos fluir, entender os seus desígnios e andarmos nos seus caminhos. Nos traz, Pai, a clareza da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é o homem segundo o coração de Deus. O homem que clama por fazer a vontade do Senhor, por entender o Senhor. E só quem pode entender o Senhor é aquele que mergulha em quem Deus é. Você está disposto nessa noite de mergulhar? Quem mergulha vê coisas que aqueles que estão na superfície não enxergam. Se você for para uma praia, estiver como um turista, passando um tempo de veraneio, você vai brincar ali na orla, mas tem uns caras que são mergulhadores e procuram coisas que outras pessoas normais não conseguiriam encontrar. Tem um fôlego diferenciado. Deus está trazendo situações e experiências sobre nós, para que nós tenhamos fôlego para suportar. As temperaturas estão aumentando para provar o nível da nossa fé, para provar se aquilo que temos declarado realmente vai subsistir quando a temperatura aumentar. Deus, em toda a história, buscou um coração disponível, um coração propício a ouvi-lo, a obedecê-lo, que batesse no mesmo compasso do seu coração. Ouvir o coração de Deus e traduzir essas batidas, entendendo o que Deus quer a partir de nós. Esse é um homem que anda segundo o conselho do Senhor e tem o coração de Deus como seu princípio de vida, como seu foco. Irmãos, eu descobri que intimidade não é somente um relacionamento profundo. Intimidade é um lugar em Deus. Intimidade é um ambiente onde você entra e vê coisas que outros não veem, que toca em coisas que outros não tocam. Um lugar onde a gravidade, as tribulações, nada te tira
da paz e da glória que está nesse ambiente, onde outras vozes não sussurram no seu ouvido. Deus está levando a igreja para esse lugar secreto, esse ambiente de glória. Mas para isso, nós precisamos conhecer os caminhos do coração de Deus, saber o que Ele gosta, saber o que Ele espera de nós. Provérbios, o capítulo 23, o versículo 26 diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Por que o coração? Porque se Deus tiver o teu coração, Ele terá você por completo. O coração é o que governa o homem. No coração existe um trono, e quem se assenta nesse trono é quem te governa. O que está assentado no trono do seu coração? Será que é Deus? Tem pessoas que o dinheiro se assentou nesse trono, e aquilo que te move é aquilo que te para. Tem pessoas que são os bens, o trabalho, o pecado. Esse trono pertence ao Senhor, e Ele precisa tomar o seu lugar. Porque se você diz que Deus é teu Senhor, é teu dono, e se tem outra coisa assumindo o controle da sua vida, significa que é uma palavra só jogada ao vento. Ele não é de fato o seu dono, o seu Senhor. Ele quer ter a prioridade, a primazia. Ele quer se assentar no seu coração e governá-lo. Esse é o homem segundo o coração de Deus, que tira todas as coisas que possam estar impedindo o relacionamento e diz: Senhor, se assenta no trono do meu coração e realiza a tua vontade. Deus não desprezará um coração quebrantado. O coração quebrantado é um coração em cacos. É um coração sincero, é alguém que chega diante de Deus e fala o que está sentindo, se abre, confessa. Porque, queridos, se eu não me quebrantar diante do Senhor, o mundo me quebra. Tem pessoas que não se sujeitam à mão do Senhor e está debaixo de opressão de pessoas ou do mundo. Coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza um coração que clama por Ele, que anseia por Ele. Porque quebrantamento fala daquele que precisa de ser restaurado. Eu preciso de restauração a todo momento, porque no meio da caminhada nós nos quebramos. Mas você precisa entender algo: a restauração de Deus não é colar nada, é fazer de novo. Mas Ele não joga fora o barro, Ele aproveita a matéria-prima e faz de novo. É isso que Ele está fazendo conosco. Quando a gente toma uma forma errada no meio do caminho, o Senhor, o oleiro, nos toma em suas mãos e dá o destino que Ele quer para as nossas vidas. Coração quebrantado, Ele só pode agir em corações quebrantados. Corações duros e fechados estão sendo alimentados de angústia, de sofrimento, e Deus está batendo. Ele anseia um relacionamento profundo contigo. Ele anseia que você dê um passo em direção a Ele e entenda que só os íntimos podem viver o sobrenatural. Salmos, o capítulo 25, versículo 12, diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. A estes Ele revelará os segredos da sua aliança. Então tem um tipo de pessoa que Deus se revela, que Deus fala sobre os seus segredos. Quem quer descobrir o coração de Deus? Quem quer saber dos seus segredos? Eu quero, queridos, eu anseio por isso. Mas Ele só revela aqueles que o temem, aqueles que têm reverência, paixão, amor por aquilo que Ele está fazendo. Aqueles homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, não faça nada na terra sem contar comigo. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eis a minha família, eis a minha geração. Mateus, o capítulo 6, versículo 21 diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. O que eu disse no princípio, tudo que Deus quer é um coração.
Porque todos os nossos depósitos estão no coração. Se você entregar o teu coração, Deus irá transformar realidades. Deixa Ele agir. Deixa Ele ministrar. Mateus, o capítulo 12, 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, a boca não produz nada. A boca reproduz. A produção está no seu coração. Se uma pessoa está angustiada, ela só vai falar coisas segundo aquilo que está na natureza do seu coração. A pessoa que tem amargura, ela só vai soltar fel pela boca, porque aquilo que ela está sentindo, ela só está reproduzindo aquilo que está dentro dela. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu mudar a minha forma de enxergar, se a minha mente for a mente de Cristo, e se o meu coração tiver o trono do Senhor, se o Senhor estiver assentado no seu devido lugar, reinando a minha vida, Ele vai arrancando raízes de amargura, ressentimentos, para que a minha boca declare o seu amor, porque um coração amargurado não pode pregar o Evangelho. Se um pastor amargurado pegar esse microfone, ele vai vomitar a alma, ele vai ser duro. A minha boca é um microfone de Deus. Ele está falando a nós e nós estamos reproduzindo. Então, queridos, quando você olhar para alguém que é maledicente, que fala mal de todo mundo, fofoca, só fala coisas pesadas, duras, essa pessoa precisa de oração, ela precisa ser curada. Ela precisa romper com tudo isso que está travando a sua vida. Irmãos, existe um desatar de Deus, porque Ele está hoje olhando para o nosso coração e revelando quem somos de fato. Porque a boca está falando a linguagem do sentimento. Eu vou repetir, a tua boca fala a linguagem do sentimento. Deus nunca quis o seu trabalho, Ele sempre quis o seu coração. Não é o quanto você faz na igreja, não é como você tem a sua performance ministerial. Deus não julga a performance. Ele não tem filhos prediletos, Ele tem filhos dedicados. Ele ama todos, mas não confia em todos, porque nem todos confiam nele. Pegou? Aleluia! Se eu confio no Senhor, Ele governa a minha vida, então eu posso seguir. Ele vai conferindo bênção sobre mim e vai revelando os seus segredos. Ah, Senhor, por que eu sou o coitadinho? Todo mundo faz alguma coisa para ti, mas eu estou aqui de canto. Você está de canto porque você ainda não descobriu quem é, e não está fluindo na sua identidade. Não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua posição. E a sua posição lhe confere um destino. Se você tomar uma decisão errada, você irá arrumar a sua vida para algo errado, para algo que vai trazer frustração e sofrimento. Mas se você olhar para o alvo, se você tomar uma decisão por Cristo, a tua vida também irá mudar, porque nós somos frutos da nossa escolha. O que você escolhe hoje determina um destino amanhã. A verdadeira aliança acontece quando alguém dedica o coração. Preste bem atenção. A aliança verdadeira não é somente um símbolo que nós usamos em nossa mão, não é um anel no dedo. Um casal, quando se casa, eles estão dizendo um para o outro que estão dedicando o seu coração um para o outro. É uma aliança de coração. Tem pessoas que vão em um lugar e tiram uma aliança, ou seja, o coração, a motivação já está errada. Mas aquele que tem uma aliança verdadeira no coração vai muito além de um símbolo. Não é externo, é interno, queridos. Uma aliança onde nada tira você do propósito. Você sabe quem é, você sabe a quem você serve. O Senhor, Ele quer trazer uma realidade onde nós, filhos, possamos ter uma aliança com Ele. Não uma aliança somente no falar. Cantamos,
Jesus é a aliança, mas nós não vivemos isso, porque a aliança verdadeira, ela confere compromisso. A aliança verdadeira tem a ver com responsabilidade. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, e é uma aliança de coração, marido e mulher. O meu coração bate pelo coração dela, é o único coração a qual o meu coração está em sintonia. Deus me deu uma esposa e fez com que eu tivesse uma aliança de coração com ela. Ou seja, o que Deus quer fazer com os filhos é fazer com que o nosso coração seja sintonizado ao seu coração. Então Ele vai poder liberar mais sobre nós. Corações descompassados são corações doentes. Uma pessoa que tem arritmia tem o seu coração batendo fora do compasso. O Senhor está arrancando o espírito de arritmia, está nivelando, Ele está colocando um compasso certo, o céu e terra falando a mesma língua, o teu coração batendo por Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Por isso que em Cristo nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não transferimos conhecimento, nós transferimos um coração, queridos. Ministros de uma nova aliança, porque a antiga aliança estava gasta, não produzia salvação, ao contrário, era condenação. Mas agora em Cristo, Ele nos fez, pela obra da cruz, ministros de uma nova aliança. Por isso, antiga aliança, Velho Testamento, nova aliança, Novo Testamento. O Novo Testamento é em Cristo. O que o Senhor Jesus fez? Ele veio à terra para unir de novo o Pai e o homem, o Pai e os filhos. Ele veio restituir a nossa identidade desde o Éden. Sempre a vontade de Deus era ser uma família conosco. E o pecado nos tirou desse lugar, e agora Jesus veio nos aliançar com o Pai, dizendo: vocês são filhos por adoção. E o Espírito, Ele geme, Ele intercede, e o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e nós clamamos: Abba, Pai. Uma nova aliança. No texto diz: achei meu servo Davi. Irmão, se alguém diz que achou, é porque estava procurando. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está passando os olhos sobre a terra, está procurando um coração. Tem uma canção que diz: ache em mim verdadeiro adorador. Os olhos dele estão sobre nós, e Ele só quer um coração disponível para Ele fazer a obra. Deus achou um homem para estabelecer um padrão. Achei um homem que o seu coração bate por mim, que ama o que eu amo, que abomina o que eu abomino. Ou seja, alguém que não tem aliança com o mundo, alguém que se aliançou comigo, que deseja escutar o meu coração. Irmão, saia de cima do muro. É noite de decisão. Não dá para servir Deus e a mamon. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Precisamos nos entregar totalmente a Ele, porque os seus olhos estão sobre a terra, e homens segundo o seu coração estão se levantando. Uma geração santa, um sacerdócio real está se levantando sobre a terra. Deus nunca procurou um rei. Seus olhos estavam à procura de um homem, porque Deus não levanta títulos, Ele levanta filhos. Deus não está querendo promover os títulos, Ele está levantando filhos, aqueles que receberam o DNA da cruz e que estão manifestando segundo a natureza de Cristo. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz:
Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Irmãos, quando Deus viu a Davi, Ele viu Davi cuidando de ovelhas. Um pastor. E a Bíblia diz que ele estava cuidando de ovelhas malhadas. E eu vou te explicar o que significa ovelhas malhadas. Mas eu quero te trazer para o contexto da história. Nos nossos dias, o guri, o rapaz, ele cresce querendo fazer o quê? A maioria deles é jogar bola. Eu era assim. Tinha 7, 8 anos e comecei a jogar bola e ficar bonzinho no futebol. E queria ser um jogador de futebol. Mas naquela época, queridos, todos queriam ser guerreiros. Nenhum queria ser pastor. Ninguém queria cuidar daquilo que os servos cuidavam. A criança crescia ouvindo as vitórias na guerra, e eles olhavam e tinham seus heróis e queriam ser como eles. Quando Jessé recebeu o profeta na sua casa, lá tinham os irmãos de Davi. Passaram todos os seus irmãos, mas nenhum era o rei a qual Deus havia ordenado que Samuel ungisse. Eles tinham uma cara de rei, eles tinham uma cara de guerreiro. No entanto, que Samuel disse: então esse aí, Abinadab, fortão. E foi passando até que acabou os filhos. E Samuel disse: não tem mais ninguém? Tem o meu filho caçula, Davi, que está cuidando das ovelhas. Ovelhas malhadas, eu achava que eram ovelhas salpicadas, manchadas. Mas estudando um pouquinho mais, eu descobri que eram aquelas ovelhas defeituosas. Ovelhas que não podiam ficar na frente das casas. Na frente das casas ficavam aquelas bonitinhas. Tinha que ser aquele rebanho. É tipo tu colocar um carro na frente. É para chamar a atenção. Tu não podia colocar ovelhas defeituosas na frente da casa. Então escondiam elas em um lugar distante e ermo, nas baixadas, para que ninguém visse. Era dessas ovelhas que Davi estava cuidando. E mais, eram dessas ovelhas que, quando o leão e o urso tentaram atacar o rebanho das ovelhas com defeito, que Davi, pelo Espírito de Deus, esmigalhou, despedaçou o leão e o urso. Esse coração que Deus está procurando, foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio atrás das ovelhas malhadas, das ovelhas com defeito. Talvez aquele que era o lixo para o mundo. Será que você está disposto de abrir mão do teu conforto, de parar de olhar para frente da sua casa e só olhar aqueles que não têm um defeito aparente? Será que você está disposto de descer a ribanceira e proteger as ovelhas malhadas, porque elas também pertencem ao rebanho do Pai? Eu estou te apresentando características de um coração segundo o coração de Deus. Foi esse cara que Deus olhou e disse: achei o meu servo Davi, um pastor. 1 Samuel capítulo 23 fala de quando Davi está fugindo de Saul. Então ele soube que os filisteus haviam invadido a cidade de Keila, e ele consulta a Deus e diz: Senhor, eu devo enfrentar os filisteus? E Deus disse: vá. E ele entrou na cidade, destruiu os filisteus. Perceba bem, ele consultou ao Senhor. Primeiro princípio de um homem segundo o coração de Deus: ele não faz nada sem antes consultar o Senhor. Em uma outra situação, em 1 Crônicas, o capítulo 14, o versículo 8, diz agora: Davi, já rei de Israel, está indo novamente para uma batalha contra os filisteus. O povo endemoniado
vencia hoje, amanhã eles estavam de novo enchendo o saco. Porque assim, o inimigo, ele bate a nossa porta todos os dias, buscando guerra. E que nós, nessa noite, possamos receber o renovo de nossas forças. Deus está renovando as nossas forças, para que nós possamos, todos os dias, combater e pisar na cabeça de Satanás. E Davi então consulta ao Senhor: Deus, devo ir à peleja contra os filisteus? Agora Deus faz diferente. Olha o que é a amizade entre um homem e Deus. Deus diz: Davi, vai e ataca. Davi atacou, o exército venceu a batalha. Só que saíram alguns homens desertores, os filisteus, saíram correndo e fugiram. E lembraram que tinham deixado seus ídolos no vale. Eles voltaram. Davi, como já tinha vencido os filisteus, ele poderia muito bem acabar com o resto, com aquilo que tinha sobrado dos filisteus. Mas não, ele vai e consulta a Deus novamente: Senhor, devo ir novamente à batalha com os filisteus? E Deus diz: Davi, vamos fazer diferente. Deus chamou Davi para fazer uma estratégia de guerra e os dois lutarem juntos. Olha que coisa tremenda. Ele disse: olha, você não vai pela frente, você vai pelo caminho das amoreiras. Quando você ouvir uma marcha sobre as amoreiras, um som de marcha, então você vai saber que eu estou indo à frente. Então você pode sair atrás de mim, porque nós iremos destruir com os filisteus. Sabe o que é isso? Deus sendo amigo, transferindo algo sobre um homem, dizendo: Davi, você não vai sozinho para a batalha, eu vou à tua frente. Agora é nós dois. Mexeu com você, mexeu comigo. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Mexeu com você, crente, mexeu com o Senhor. Mas por favor, escute, porque Ele está dizendo: ouça a marcha celestial sobre as amoreiras. Quando você ouvir, então sai para a guerra, porque eu estou indo. Tem muito crente que tem saído para a guerra sozinho. Deus disse: primeiro ouça a minha voz e depois saia, porque já venceu outras guerras. Acham que é só mais uma, e Deus está dizendo: não, você precisa me consultar em tudo. Eu preciso ser a sua prioridade. 2 Samuel capítulo 6, o versículo 14, fala do momento em que a arca está entrando em Jerusalém. Um momento muito específico, onde Davi está alegre, dançando, salmodiando ao Senhor. Ele arranca a sua veste sacerdotal. Mical olha para ele e despreza ele, mas não entendia o que estava acontecendo. Sabe, a arca do Senhor estava na casa de Abinadab. Era um móvel velho, ninguém mais dava valor, porque a arca é símbolo da presença do Senhor na antiga aliança. Mas hoje a arca é você, crente. Hoje a arca somos eu e você, onde Deus habita. Naquela época, ali estava a presença do Senhor, mas aquele sacerdote havia esquecido. Então, quando Davi assume o reinado de Israel, a primeira coisa que ele faz é ir buscar a arca que estava esquecida. Ele não podia assumir o reinado sem a presença do Senhor. E você não pode fazer nada sem a presença do Senhor. E ele vem com o povo celebrando. Quando está prestes a entrar nos portões de Jerusalém, ele começa a bailar e dançar. Dançar na presença do Senhor, se alegrar. Ali não era mais um rei, era um homem. Era um homem segundo o coração. Ele tirou aquela veste sacerdotal e estava junto com todos, no mesmo nível de todos, celebrando e adorando ao Senhor, porque a presença estava indo para o lugar principal. A presença estava entrando em Sião. Ei, queridos, nós precisamos nos alegrar, pois a presença do Senhor está em nós. A sua glória é permanente em nós. Davi quebrou o protocolo. Ele não respeitou o seu título, porque ele entendeu que era filho, e Deus
não promove títulos, ele promove filhos. Quem colocou Davi ali foi o próprio Deus, e ele sabia que era o Senhor que precisava ser exaltado. Ei, queridos, nós precisamos entender esse princípio e fluir em Deus. Salmos, o capítulo 132. Sabe o que Davi disse? Não permitirei que os meus olhos peguem no sono enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O homem segundo o coração de Deus não pode descansar num palácio enquanto a casa do Senhor, a presença do Senhor não está no lugar que deve estar. O homem segundo o coração de Deus não pode ver a presença do Senhor habitando numa tenda e ele usufruindo de manjares. Ele disse: eu não vou dar sossego aos meus olhos, eu não vou cochilar enquanto não construir um lugar, uma habitação para o Senhor. Naquela época era um lugar, porque a arca ficava de tenda em tenda. Davi agora estava dizendo: eu quero fazer um lugar para o Senhor, um tabernáculo, e foi isso que ele fez. Um lugar onde a arca estava no lugar principal, e mais, sacerdotes e levitas estavam em turnos de oração e adoração. Ele instituiu 24 horas de oração e adoração incessante. Sabe o que é isso? Todo momento que alguém entrasse no tabernáculo, tinha adoração e oração. Foi o que nós começamos aqui, um princípio. Eu me lembro uma vez, estávamos começando esse ministério. E amados, Deus, Ele me colocou nessa casa como um pai espiritual. E mais do que transferir conhecimento, eu quero transferir meu coração. Eu quero repartir um coração com vocês. E o coração, ele produz identidade. Tem pessoas aqui que têm uma aliança de coração, que tem compromisso, mas tem outros que talvez só venham ouvir uma palestra, é só mais conhecimento. Saiba que o Evangelho não é transferência de conhecimento somente, é coração. É aquele que diz: pastor, deixa para mim que eu resolvo. Aquele que ombreia junto. Esses são os que têm aliança de coração. E eu me lembro uma vez, nos primeiros meses, a igreja estava ainda naquele porão onde nós começamos. Tínhamos um casal na igreja e a gente precisava de cadeiras. E quando eu falei que nós iríamos levantar um valor para comprar cadeiras, esse rapaz veio para mim e disse: pastor, não precisa de cadeira não, a gente se senta no chão, Deus não precisa de cadeira. Um dia eu disse de comprar o microfone e ele falou assim: fala no gogó mesmo, pastor, não precisa de luxo não, tem gente que está se reunindo em caverna. Eu falei: Senhor, esse rapaz não entendeu nada, porque eu não posso chegar na minha casa e ter todo o conforto, e na tua casa, aqui ainda é a casa do Senhor, amém? Nós somos o templo do Espírito, mas nós nos reunimos em um lugar, e nós precisamos fazer tudo com excelência. Por isso que a gente tem um som bom, por isso que tudo que eu vou investir nesse lugar vai ser com excelência, com primazia. Eu não estou preocupado com quem acha diferente. Todo recurso que entra aqui, nós investimos no reino de Deus, porque o Senhor, Ele não precisa de coisas, mas tudo que nós estamos fazendo é um instrumento para tocar vidas. E quando nós manifestamos qualidade, estamos manifestando um reino que é poderoso e rico. Ele é dono do ouro e da prata, e nos deu também, amém, queridos? Então, por favor, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Davi estava dizendo: eu não posso estar num palácio e vendo a presença do Senhor numa tenda. Eu preciso construir um lugar para Deus. Alguém que priorizava o Senhor. Mas um homem segundo o coração de Deus continua sendo um homem, sujeito a erros, tropeços. Ei, você está vendo um homem aqui. Eu não estaciono a minha nave espacial aqui atrás e entro por uma porta e prego e vou de volta para o meu planeta. Não, eu sou um homem
E eu confesso os meus pecados aqui, eu confesso a minha humanidade aqui, para quê? Para que você possa estar no mesmo nível que eu, para que a gente possa caminhar e eu dizer das minhas dores e ser curado pelas orações de vocês. E aqui eu vou confessar um problema que eu tinha, que o Senhor me curou. Eu tinha fobia social. Só minha esposa sabe disso e ela nunca me falou, nunca confrontou a minha vida com esse problema. Tudo que era de aniversário meu, ou que era de festa, eu sabotava. Eu me lembro uma vez que o pessoal da outra igreja tinha preparado tudo numa cantina. A gente ia ter um momento de confraternização, e eu busquei saber, fucei no telefone dela, e sabia que eles estavam organizando aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu joguei tudo para fora e disse: olha, eu já sei o que vão fazer, para ver se aquilo parava, para ver se aquilo não ia à frente. Eu não precisava estar com aquelas pessoas. Não é porque eu não queria estar, é algo dentro de mim. Eu tinha uma prisão, que eu não queria estar com pessoas. Eu pregava, estava tudo certo, mas quando eu saía, eu só queria entrar no carro e ir para casa. Eu estava como Jonas. Eu amava o Senhor, mas eu não queria comunhão com as pessoas. Até que há uns anos atrás o Senhor me curou. Tem muitas pessoas que têm problemas, pecados e não confessam, por isso não são curados. Irmãos, nós precisamos falar sobre a nossa humanidade. E eu descobri o problema raiz. Eu descobri porque eu fui criado em um ambiente religioso, essa é a grande verdade, onde eu tinha que fazer sala para os outros, onde eu tinha que organizar coisas para os outros. Eu não podia ser de fato quem eu queria ser. Isso me trouxe um grande trauma, um peso, onde eu não queria mais saber, eu não queria mais ver crente, eu não queria mais saber de comunhão, porque eu tinha medo das pessoas me machucarem. Mas quando o Senhor derramou bálsamo sobre o meu coração, quando o Senhor mudou a minha história nessa questão, a minha vida mudou. Eu passei a ser festeiro, minha esposa é festeira, e ela me ensinou a ser assim. Os meus filhos gostam de festa, e agora a gente celebra tudo. Até festa de cachorro a gente está junto, queridos. Mas eu tinha esse problema, e eu aprendi com Davi, que um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não fala dos seus problemas, mas é aquele que coloca para fora, não se preocupando com o lugar que ocupa, com a sua posição social ou eclesiástica, mas aquele que é sincero diante de Deus, aquele que não faz média, aquele que ministra e é ministrado. Aprendi que o homem segundo o coração de Deus não dá desculpas, porque aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem pessoas que já têm desculpa na ponta da língua, e essa pessoa que já tem desculpa não adianta nem falar, queridos, porque ela já está blindada. Você vem falar alguma coisa, não, porque eu já sei disso, porque não sei. Ora primeiro, e Deus vai desfazendo as muralhas para que você consiga acessar o coração dessa pessoa. Se a gente continuar com as desculpas, se não houver reconhecimento, não tem um ambiente de cura, não tem como Deus entrar e transformar. Olha a diferença de Davi e de Saul. Samuel disse a Saul: espera 7 dias que eu vou te encontrar, e aí eu irei sacrificar ao Senhor. Sabe o que Saul fez? Vendo que os inimigos estavam avançando, Saul pega e sacrifica antes do profeta chegar. Rei não sacrifica, quem sacrifica é sacerdote. Ele sacrificou, desobedeceu a Deus. Quando Samuel chegou e disse: o que você fez? Você estava demorando, então eu tomei a frente e fiz. Naquele momento a presença do Senhor saiu de Saul, e ele perdeu o carimbo de Deus no seu reino. Pastor, mas Saul reinou 42 anos. Desses 42, 40 ele reinou sem a presença de Deus, por causa de uma atitude, por causa de uma desculpa. Saul foi atormentado por demônios. Saul foi se consultar com uma necromante. O final de Saul,
foi caindo sobre a própria espada e morrendo. Esse não era o homem segundo o coração de Deus. Quem escolheu Saul foi o povo, porque ele tinha cara de rei, tinha porte de rei, mas não tinha o coração no Senhor. Diferente de Davi. Salmo capítulo 51 fala quando o profeta Natan confrontou Davi sobre o que ele havia cometido, o adultério, e por ter armado a morte de Urias. Irmãos, não era qualquer um que podia chegar diante do rei e colocar o dedo no rosto e dizer: ó, você fez isso. Se fosse talvez qualquer outro rei, iria mandar matar Natan. Sabe o que Davi fez? Sabe o que o homem segundo o coração de Deus fez? Ele foi ao chão e se humilhou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. O que é isso, pastor? Confissão de culpa. Aquele mesmo rei que entrou dançando, que tirou o seu manto, era o mesmo rei que estava tirando o seu manto real, dizendo: eu pequei, tem misericórdia de mim, Senhor, eu fiz isso. Salmos, o capítulo 32, versículo 3, diz: enquanto mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos definhavam, e a minha alma se agitava em angústia. Pecados inconfessos, ou seja, pecados que não foram confessados, vai te matando por dentro. Se você não falar, esse pecado te mata. Se você não colocar para fora, se você não pedir misericórdia, perdão ao Senhor, se não houver um verdadeiro arrependimento, você começa a morrer por dentro. Sabe por que os ossos vão secando? Os ossos compõem o esqueleto, e o esqueleto é a estrutura de um homem. Nós só podemos ficar de pé por causa do esqueleto. Davi estava dizendo: enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos secaram. Eu perdi a minha estrutura, eu perdi a minha saúde, eu perdi a minha alegria. Quantas pessoas estão passando um momento de luta, são lutas internas, que preferem guerrear com as suas próprias armas, do que dizer: está doendo, eu preciso de ajuda, socorro, Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele é socorro bem presente na angústia e na tribulação. Tem socorro para você, amado, então clame por Ele. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Quantas pessoas, por guardarem ressentimento, pecados que ninguém sabe, que não foram confessados, estão abrindo porta para depressões, ansiedade, síndrome do pânico e vários outros problemas. Depois que isso afeta a mente, começa a desencadear problemas no corpo. E se a pessoa não corrigir isso, se ela continuar namorando com o pecado, ela vai perder a salvação. Porque, amados, nós precisamos entender que o pecado é uma sujeira, e o que nós precisamos é de purificação. Davi estava reconhecendo, dizendo: pequei contra ti somente pequei. O pecado não é contra pessoas, é contra Deus, é contra a santidade de Deus. Eu peço perdão às pessoas pelos meus atos, mas o pecado não se dá somente pelo ato, mas se dá primeiro aqui dentro. É contra Deus que nós pecamos, e é para Deus que nós precisamos recorrer. E Davi disse: purifica-me, Senhor. É necessário entender a sujeira do pecado. Aqui Davi estava ansiando por ser limpo. Nós precisamos sermos limpos. Limpos é ser purificado, é ter as nossas vestes brancas, é não viver debaixo de condenação. Olha o segredo do homem segundo o coração de Deus. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O coração puro, ele estava confessando: esse coração está sujo,
está maculado. Senhor, transfere o teu coração que é puro para mim, cria em mim, faz novamente, faz de novo, coloca em mim o teu coração. Senhor, limpa as minhas mãos estão sujas com sangue inocente, me limpa, Senhor. Talvez essa seja a nossa oração nessa noite. Coloque em mim o teu coração, Senhor. Restitui a alegria da tua salvação. Ele está dizendo: me devolve o que o pecado me tirou. Porque o que nos traz alegria é sabermos que somos salvos em Cristo. E sabe o que o pecado vem trazer? Dúvida sobre a tua salvação. Você perde alegria no meio do caminho. Ei, crente, se alegra, pois o nosso Deus é o nosso Salvador. Te alegra, clama ao Senhor: Pai, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele está dizendo: Senhor, me sustenta, Senhor, renova as minhas forças, estrutura a minha vida. E para encerrar, ele fecha dizendo: sustenta-me com o espírito disposto a te obedecer. Aleluia. Um espírito que não quer outra coisa senão fazer a tua vontade, Senhor. Se coloca de pé, querido. Aleluia.